saída. E quando uma pessoa está num beco sem saída, o desespero bate à porta, querendo dominar o coração da pessoa. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Diante daquele beco sem saída, eles estavam aflitos, angustiados, mas Deus vai usar Moisés para trazer uma palavra. E olha o que Deus disse através de Moisés para o povo de Israel, e que Ele também está falando para mim e para você hoje. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém, igreja? Você crê que esta palavra vem de Deus? Então eu vou reler e você vai repetir em seguida bem alto e bem forte. Vamos lá. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Nunca mais, diga nunca mais, vereis para sempre. Você crê que esta palavra vem de Deus? Você crê que Deus vai falar conosco hoje? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. Fecha os teus olhos, abra a tua boca e diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai dando glória, glória a Deus. Pai amado e Deus querido, este povo está reunido hoje aqui, não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua palavra. Então agora toma o teu lugar neste altar, que eu diminua e o Senhor cresça diante de mim. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Pode tomar o teu assento dando glória a Deus. E vamos agora meditar na palavra. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. O povo de Israel havia passado 430 anos escravizados no Egito. Eles comiam o pão que Faraó amassava. Eles viviam uma vida oprimida, mas eles vão clamar ao Senhor, e Deus vai levantar Moisés para tirar o seu povo da escravidão no Egito e guiar aquele povo à terra de Canaã, que mana leite e mel. E o povo de Israel vai ver Deus enviar através de Moisés 10 pragas sobre o Egito, e o Egito vai se tornar uma nação totalmente desolada. O território do Egito vai ficar semelhante àqueles países que são palco de guerra. Eles vão ficar, ou melhor, o Egito vai ficar com um cenário como de um país pós-guerra. Você já viu aqueles documentários lá na Síria? Você já viu aqueles documentários feitos ali nas regiões de conflito da Síria? O Egito estava semelhante,
estava totalmente arruinado. E depois de todas essas pragas, Faraó, ele então vai liberar o povo de Israel para seguir o seu caminho e servir ao Senhor. E o povo de Israel vai sair do Egito feliz da vida. Eles vão agora começar a jornada rumo à liberdade, rumo à terra prometida. Só que quando eles estavam já na metade do caminho, quando eles estavam praticamente na metade do percurso, Deus vai dar uma ordem, a qual vai soar estranha aos ouvidos do povo. Deus vai mandar que o povo volte. O povo que já tinha percorrido metade do caminho, agora vai receber a ordem de Deus para voltar. Veja comigo aí em Êxodo capítulo 14, versículo 1. Livro de Êxodo capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga achei. Diz assim: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Essa ordem de Deus parece um absurdo, sim ou não? Sim ou não, gente? O povo já estava com a metade do caminho percorrido. Deus manda eles voltarem e acamparem aonde? Em Pi-Hairote. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Ainda que você não entenda a direção que Deus está te dando, ainda que você não entenda aquilo que está acontecendo, apenas confie no Senhor, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Tudo que Deus faz tem um propósito, amém? Amém? E Deus vai revelar o propósito para Moisés. Deus vai revelar para Moisés o porquê que ele estava dando aquela ordem. Veja comigo aí o versículo de número 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Qual era o propósito de Deus ao fazê-los voltar e acampar em Pi-Hairote? O propósito de Deus era que o nome dele fosse glorificado através daquela situação. Deus, ele já estava anunciando: eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou fazer com que Faraó ele venha perseguir o povo, mas eu vou fazer isso para que o meu nome seja glorificado. Olha para mim, ei, Dona Maria, seu João. Pi-Hairote significa beco sem saída. Pi-Hairote significa o quê? Quem foi que levou o povo de Israel para Pi-Hairote? Quem, minha gente? Foi Deus. Existem becos sem saída que nós passamos em nossa vida, que é o próprio Deus que nos leva para esse lugar. Mas quando Deus nos leva para o beco sem saída, é porque Ele tem um propósito. Na verdade, Deus tem dois propósitos quando Ele nos leva para o beco sem saída. Sabe qual é o primeiro propósito?
O primeiro propósito é testar, provar a nossa fé. Qual o primeiro propósito? Testar a nossa fé. Porque é muito fácil confiar em Deus quando você está numa situação tranquila, em uma situação confortável. Mas quando se está num beco sem saída, é aí que você mostra se realmente você tem a fé ou não. Olha o que vai acontecer com o povo de Israel quando eles são cercados pelos egípcios. Veja aí, veja, Êxodo capítulo 14, versículo 10, diz assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aqui, parece que eles estão cheios de fé, sim ou não? Sim ou não? Eles estão vendo os inimigos se aproximando, eles estão vendo o inimigo vindo contra eles, e ao invés deles se desesperarem, o que eles vão fazer? Clamar a Deus. Parece que eles estão cheios de fé, porém, nós vamos ver que eles vão clamar, e apesar deles terem clamado, o que aconteceu? O cerco vai se fechar ainda mais, os inimigos vão continuar se aproximando. Ou seja, eles clamaram e aparentemente a oração não estava produzindo o quê? Resultado. E então eles vão parar de clamar, e olha o que vai acontecer, versículo de número 11, diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Eles começaram a clamar, mas quando eles viram os inimigos se aproximando, quando eles perceberam que quanto mais eles oravam, mais a situação apertava, e aparentemente a oração não estava adiantando de nada, eles então deixaram de clamar e começaram a murmurar. E essa é a postura de muitas pessoas que dizem que têm fé. Quando se levantam as lutas, as adversidades, muitas pessoas até oram, até clamam, mas quando a pessoa ora e ela vê que, apesar de estar orando, a situação está apertando ainda mais, como diz aquele ditado popular: parece que quanto mais eu oro, a situação piora, hein? E muitas vezes isso acontece. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Isso realmente acontece. Quanto mais você ora, mais o cerco aperta. E por que aperta? Por que o cerco aperta ainda mais quando você começa a orar? Por que a situação aparentemente piora? Sabe por que isso acontece? Porque o diabo sabe que a tua bênção está por vir, o diabo sabe que a tua vitória está chegando, e ele se levanta com toda a fúria, com toda a ira, para tentar te desanimar e fazer você abrir a boca para murmurar. Quando uma pessoa murmura, ela está mostrando falta de quê? De fé, de confiança em Deus. Foi isso que o diabo quis mostrar para Deus, quando ele acusou Jó
de servir a Deus apenas por interesse. O diabo chegou para Deus e disse: Jó, ele só te serve porque tudo que ele quer o Senhor dá na sua mão. Agora tira o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar, ele não vai murmurar. E Deus permitiu Satanás tocar nos bens, na família. Deus permitiu Satanás ele tocar na saúde de Jó. Mas Jó, ao invés de murmurar, ele vai se prostrar, ele vai rasgar as vestes e ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Não murmure, meu amado. Por que o povo de Israel murmurou? Porque eles se deixaram levar pela vista. Eles se deixaram levar pelo quê? Pela vista. Muitas vezes quando você ora, Deus permite a situação apertar e chegar no limite, para ver se você realmente confia nele. Deus permite o cerco ficar apertado, Deus permite chegar no extremo. O povo de Israel vai murmurar, porque eles ainda não tinham aprendido a viver por fé. A palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por vista. Ainda que você não esteja vendo o agir de Deus, ainda que aparentemente a situação esteja piorando, continua confiando, continua, meu querido, porque Deus ele vai te surpreender. Deus vai fazer o sobrenatural. Oh, glória! Diga glória a Deus. Não murmure. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não murmure. Ainda que a situação esteja terrível, não murmure. Moisés então ele vai orar a Deus, e Deus vai usar Moisés para trazer uma palavra de ânimo para o povo. Veja aí o versículo 13, Êxodo capítulo 14, versículo 13 diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha para mim. Moisés disse ao povo: não temais. Quando uma pessoa ela está com medo, o medo faz a pessoa parar, o medo paralisa, é ou não é? O medo faz o quê? Paralisa, faz a pessoa ficar totalmente sem ação. Mas Deus vai usar Moisés para dizer: não temais, não tenham medo. 365 vezes Deus diz para mim e para você: não temas. Não se preocupe se você está em Pirrairote, num beco sem saída. Deus, Ele está com você. E se Deus está com você, meu amado, se Deus está com você, minha amada, então você não será envergonhado, você não será envergonhada. Não temais. Mas Deus também disse: estai quietos. Muitas vezes, quando uma pessoa ela está num beco sem saída, ela, movida pelo desespero, acaba tomando atitudes precipitadas. É verdade ou não é? Sim ou não? É ou não é? É ou não é, gente? Muitas vezes quando uma pessoa está num beco sem saída, ela
toma decisões precipitadas, mas Deus está dizendo para você: pode ficar quietinho, sou eu que vou resolver essa situação, sou eu que vou mudar essa história, sou eu que vou tirar você desse beco sem saída. Pode aplaudir. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, diga: fica quieto. Amém? Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, é ou não é? Sim ou não? Com a força do nosso braço. Mas Deus, Ele disse através de Moisés: estai quietos. Deus está falando para você hoje: fica quieto. Para de ficar querendo resolver do teu jeito. Para de ficar querendo tomar a frente do Senhor. Para de ficar querendo fazer as coisas pela fina força. Não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Deus está dizendo aqui, ó: não temais, estais quietos, e vede o livramento que hoje vos fará. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E Deus está dizendo: porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Deus está dizendo: eu vou exterminar esse problema. Eu vou fazer esse problema ser totalmente solucionado e nunca mais, olha o que Deus está dizendo aqui, nunca mais eles vão afligir vocês. Talvez você está aqui hoje e existem problemas que você tem vivido há anos, e esses problemas eles têm afligido você, e você está cansado de entra ano, sai ano, e o mesmo problema está te oprimindo. O povo de Israel estava sofrendo há quanto tempo na escravidão lá no Egito, hein? 430 anos. Eles estavam cansados, e talvez é essa a tua situação. Você está cansado desse problema, esse problema que há anos está te perseguindo. Deus está dizendo: eu vou trazer o livramento, e nunca mais esse problema vai te afligir, esse problema vai te assolar. Pirrairote nunca mais. Amém? Amém? Agora você tem que fazer a tua parte, meu amado. Não adianta só você ficar orando, você tem que fazer a tua parte. Olha o que Deus falou para Moisés, veja aí, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Olha para mim, não adianta você querer que Deus tire você de Pirrairote, se você só fica murmurando e não toma nenhuma atitude. Você tem que começar a fazer o seguinte: para de murmurar e você tem que marchar. Marchar é quando um exército ele está indo fazer uma campanha para conquistar um território. Quando um exército está em marcha, ele está indo fazer uma campanha para conquistar o quê? Uma vitória. Você quer conquistar a vitória? Você quer conquistar a vitória? Então você tem que marchar. Você não pode ficar na tua casa se lamentando, choramingando, se achando um coitadinho. Você tem que marchar aqui, ó, na casa do Senhor. Você tem que caminhar, você tem que avançar. Não é para você retroceder.
Há pessoas que quando estão em Pi-Hairote, voltam para aquela velha vida, recuam, retrocedem. Deus está dizendo para você: não recue e nem pare, avance, porque enquanto você estiver marchando, eu vou abrir portas aonde não tem porta, eu vou abrir caminho aonde não tem caminho, eu irei à tua frente. Oh glória! Diga glória a Deus. Você tem que marchar. Não basta só você orar, tem que marchar, tem que vir para a casa de Deus, tem que caminhar, tem que prosseguir. Não é para você ficar parado, não, é para marchar. Fala para essa pessoa: não pare, diga avance. Deus, ele ia fazer o milagre, mas o povo tinha que fazer a parte dele, tinha que marchar. Você tem que marchar. Marchar como? Você tem que caminhar, você tem que avançar, você tem que prosseguir, você tem que reagir. Amém, meu querido? Reage, não pare, não pare. Pastor, mas à minha frente está um mar de problemas. Deus está dizendo: marche, marche. Quando você marcha, Deus, ele caminha à tua frente. Ainda que você não esteja vendo uma saída, vai marchando, porque é quando você vai marchando que Deus vai abrindo as portas, que Deus vai abrindo o caminho. Amém, igreja? Só que Deus vai falar para Moisés algo, veja, versículo 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha aqui, Deus já tinha dado para Moisés o quê? Autoridade, poder. Deus já tinha dado para Moisés o quê? Autoridade, poder. Mas estava faltando Moisés usar, estava faltando fé. Ei, meu amado, tem situações na tua vida que você está passando porque você está sendo covarde, você está sendo omisso. Deus já te deu poder e autoridade para você mudar essa situação, mas você não está usando o poder que Ele te deu. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o Senhor disse: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus, ele disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e o quê? Escorpiões. Ele disse: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e até obras maiores. Deus já te deu poder, mas você precisa ter fé para colocar esse poder em ação. A tua fé não pode estar paralisada, a tua fé, ela tem que ser colocada em ação. Quando você coloca a fé em ação, as portas se abrem, os milagres acontecem e você alcança a vitória. Pode aplaudir o Senhor. Fica de pé. Fica de pé, meu querido, minha querida. Deus quer tirar você de Pi-Hairote, o beco sem saída, e Ele quer abrir para você um caminho que vai te conduzir a uma nova vida. E qual é o caminho que nos conduz a uma nova vida? Olha para mim.
A palavra de Deus diz que o Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas futuras. O povo de Israel, para entrar na terra prometida, Moisés teve que tocar nas águas do Mar Vermelho, com o quê? Com a vara. Moisés, ele é uma figura de quem? De Cristo. Foi Moisés usado por Deus para libertar o povo da escravidão lá no Egito. O Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, que quer escravizar as pessoas através do pecado. Mas Jesus, através do madeiro, e também através do seu sangue que foi vertido lá no madeiro, Jesus, através do seu sangue, ele abriu um caminho de salvação para mim e para você. Lá na carta aos Hebreus está escrito que hoje nós temos acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, e esse caminho foi aberto através do madeiro e através de quê? Do sangue. É interessante que o mar que o povo de Israel teve que atravessar para alcançar a Canaã, era chamado de Mar Vermelho. Você tem que passar pelo Mar Vermelho. Sabe qual é o Mar Vermelho que você tem que passar para você alcançar a salvação? Você tem que passar pelo Mar Vermelho do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Através do sangue, Deus abriu para nós um novo caminho que nos leva a uma nova vida. Esse caminho é Jesus Cristo, não existe outro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer viver uma nova vida? Quer ser livre do pecado? Quer ser livre da condenação? Você tem que passar por esse caminho novo que foi aberto pelo madeiro, que foi aberto através do sacrifício de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu ali, o véu que nos separava foi rasgado. Então, se você quer ser livre de toda condenação, você precisa entrar por esse caminho. Não existe outro caminho, só Jesus. Então, você que quer receber Jesus, ergue a tua mão direita agora. Tem alguém hoje aqui que ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a tua mão direita.